O assunto da aula de hoje são as projeções cartográficas. Podemos representar o planeta das mais diversas formas. Então, vamos observar quais são as formas mais usuais e as diferenças mais importantes entre elas. Por exemplo, uma forma muito comum que todos aqui já viram é a chamada projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica ela tem uma característica. Ela tem como característica fundamental representar o planeta como um todo. Então, quando você observa, por exemplo, um mapa mundi, um planisfério, há nesta representação uma projeção cilíndrica. É como se nós envolvêssemos o planeta Terra por uma folha em forma de cilindro, altamente sensível, e ao abrirmos essa folha, verificaríamos todas as porções existentes da Terra, sejam porções emersas ou líquidas. No entanto, ao longo da história da cartografia, várias formas de projeções cilíndricas surgiram. Então, nós vamos destacar duas delas que são as mais usuais. A primeira que eu chamo a atenção de vocês é a projeção cilíndrica conforme. Foi feita por um cartógrafo chamado Gerhard Kremer, mais conhecido como Mercator. E uma coisa interessante que é possível de se ver nessa representação, que tem também as suas distorções, é analisarmos esta palavrinha aqui, ó. Pegarmos um pouco desse termo. Qual é a característica fundamental da projeção cilíndrica conforme? Ela valoriza as formas dos continentes, distorcendo suas áreas. Então é interessante da gente observar com atenção essa representação. As áreas mais próximas à linha do Equador são porções terrestres que são representadas sem muita distorção. À medida em que nos afastamos da linha do Equador, as porções de maiores latitudes aparecem mais esticadas. Repare com atenção a Groenlândia e observe o continente africano. Ou até mesmo, observe aqui ó, a América do Sul. Compare o tamanho entre elas. Reparou? A Groenlândia parece eventualmente maior do que a África ou até mesmo maior que a América do Sul, mas em termos reais isso não é verdadeiro. Então, áreas com maiores latitudes apresentam-se na projeção cilíndrica conforme de uma forma mais esticada. As áreas próximas ao Equador aparecem de uma forma mais achatada. Também há necessidade da gente recordar uma coisinha dentro dessa projeção. Essa projeção ela foi feita na época das grandes navegações. E essa projeção coloca sempre a Europa no centro do mundo, ou seja, ela tem uma visão eurocêntrica, tá? A Europa era o grande centro detentor do poder, da história, da filosofia, das artes. Então, no momento em que foi feita essa projeção, nada mais, nada menos do que lógico de que colocar a Europa no centro dessa representação. No entanto, é possível colocar qualquer país no centro de uma representação. Agora, observe com atenção essa nova forma de projeção cilíndrica. Essa projeção cilíndrica foi feita por um outro cartógrafo, um outro geógrafo chamado Arno Peters. Tá? E esse holandês ele fez uma projeção já um pouquinho diferente. Ele vai tentar colocar para a gente um equilíbrio, ó, equivalente, projeção cilíndrica equivalente. Quer dar uma ideia do quê? De valorizar as reais áreas. Valoriza as áreas em detrimento, em prejuízo das formas. Aqui, observando as mesmas áreas, olha só, repare na Groenlândia, na América do Sul e na África. Percebemos que a Groenlândia agora parece um pouquinho menor. Então ele valoriza as áreas em detrimento, distorcendo as formas dos continentes. Mas será que essa projeção tem alguma ideologia, como a gente viu ali na projeção do Mercator? Se a gente projeta essa representação dessa forma, é ideológico. Pode parecer estranho, né, ver o planeta, entre aspas, de cabeça para baixo, mas no momento que você coloca essas porções terrestres no chamado hemisfério norte, o que a gente está colocando? Nessa projeção cilíndrica equivalente invertida, há uma visão dos chamados países do mundo desenvolvido, do mundo subdesenvolvido, não é? Então é interessante da gente aqui observar. Há uma ideologia desde que você coloque dessa maneira. Então os mapas têm um conteúdo ideológico. Caminhando um pouco mais, recordando outras projeções, nós temos imagens, representações que não necessariamente nos interessam colocar todos os planetas, todos os continentes, melhor dizendo. Apenas alguns continentes.
partes, subcontinentes. Então, qual é a melhor projeção para isso? É a projeção cônica. A projeção cônica, ela representa, né, porções continentais e subcontinentais. Ela é a projeção mais interessante para essa finalidade. É também interessante da gente mostrar outra forma de projeção, que é a projeção plana ou azimutal. A projeção plano-azimutal é uma projeção que parte eventualmente de uma área tangente, né, a uma superfície, e ela é uma projeção muito interessante para fins geopolíticos, né, porque ela mostra a real distância entre no mínimo dois pontos localizados na superfície. Também ela tem uma função muito interessante para os transportes e ela é uma projeção que ficou imortalizada numa determinada bandeira. Você já viu essa bandeira aqui, ó? Olha só. Essa bandeira é a bandeira da ONU, não é? E a projeção que existe aqui é uma projeção plana ou azimutal partindo do polo ártico, ó. Partindo do polo ártico. Já que o polo ártico é a água na forma de gelo, resolveu-se fazer uma projeção de um espaço que não pertence a ninguém, né? Pertence ao planeta. Então, a projeção plano-azimutal polar ártica, né? Uma projeção bem interessante. Para finalizarmos o nosso bate-papo, coloquei aqui para vocês uma imagem que vai causar estranhamento, não é? Você olha e fala assim, nossa, o que vem a ser isso, né? Quando você tem uma projeção como essa, onde não se respeita necessariamente as formas, aparece muito distorcido os espaços geográficos, nós estamos fazendo uma anamorfose. Na anamorfose, o tamanho dos países aparecem conforme a sua importância diante do tema enfocado. Eu coloquei aqui para você uma representação de uma anamorfose da população mundial. Vamos salientar bastante isso, mais do que especificamente o IDH que ele coloca aqui. Repare, olha só, a Índia e a China aparecem em tamanhos bastante significativos, pois são os países mais populosos do mundo. Em terceiro lugar vem os Estados Unidos, a Indonésia e olha só quem aparece aqui num tamanho bastante interessante: o Brasil. Agora, se o tema na anamorfose for outro, vai aparecer de uma maneira distorcida? Vai aparecer de uma forma diferente aqueles espaços. Olha só, eu peguei aqui uma anamorfose do PIB por estado brasileiro, de 2006. PIB é o produto interno bruto, ou seja, as riquezas produzidas por um determinado espaço. Repare como São Paulo, ó, fica bem destacado dentro dessa representação, porque é um estado que tem um PIB, um volume monetário muito grande. Por outro lado, olha só, Roraima e o Amapá aparecem bem pequenininhos, né? Porque efetivamente não tem um PIB tão elevado quanto São Paulo. Para finalizarmos, eu coloquei aqui uma referência diferente da questão da saúde, né? Uma preocupação que o mundo inteiro tem, que é a questão da AIDS. Olha só, o continente africano é o continente que tem o maior número de casos, né, de pessoas soropositivas. Então, ele aparece destacado dentro dessa representação. Em função, então, do maior ou menor tamanho de uma determinada área, a gente percebe nitidamente qual é a intensidade daquele fenômeno geográfico que foi retratado naquele esquema. Portanto, pense sempre nas projeções cartográficas, cilíndricas, cônicas, planas ou azimutais e as anamorfoses. É isso.